Robert Murakami, portal RN, site portal RN. Do meu lado se encontra Dr. Everton Reis, ele é assessor jurídico do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Jaru, escritório Brandalize Reis. Trabalha junto com o Dr. Lucas Brandalize, é isso. E nós temos a doutora Márcia, né, que também faz parte, né? Nós sempre falamos do Dr. Everton e do Dr. Lucas, né? Isso, e a doutora Márcia também, que é a nossa sócia na área previdenciária, na área trabalhista, e que toca um acervo relevante lá no nosso escritório. Então, tá aí, muito bem. E nós vamos hoje, na entrevista com o Dr. Everton, ele que é assessor jurídico do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Jaru, levar aí um esclarecimento aos nossos servidores que nos perguntam sempre como é que estão as ações, como é que estão a atividade da assessoria jurídica do sindicato. São várias situações e nós vamos, de certa forma, aqui tentar trazer aqui um apanhado de como que está atualmente a situação do servidor público do município de Jaru. Vamos começar, doutor Everton, né, dizer aí essa satisfação do senhor estar aqui gravando conosco, lá no ano de 2017, né, logo quando inicia a gestão do prefeito João Gonçalves Silva Júnior e do vice-prefeito Jefferson Lima. Em 2017, ocorre uma situação na Câmara Municipal, até o doutor ficou nervoso naquela época, né? Pensei que até que íamos ter que chamar um advogado por advogado, né? É uma situação, nós brincamos, mas assim, ela foi lamentável, até quase que vias de fato naquela sessão da Câmara, foi quando foi encaminhada pela gestão do prefeito João Gonçalves Silva Júnior um pacote de retirada de direitos. Ali os servidores foram convocados pelo sindicato e resultou-se em vários processos administrativos abertos. Fale para nós o que aconteceu ali em 2017. Primeiramente, bom dia a todos os ouvintes, servidores públicos. Agradecer mais uma vez a confiança que vocês têm em nós, a diretoria do sindicato, Robert, ao nosso eterno presidente Wellington. Nós temos aqui, gente, como o Robert bem disse, nossa missão hoje aqui é trazer um informativo para vocês quanto às ações, quanto às questões envolvendo servidores públicos. Então, nossa análise ela se limita a falar questões que envolvem os nossos clientes, no caso, servidores públicos. Remetendo ao que o Robert disse, lá em 2017, nós tivemos alteração legislativa, que foi a aprovação desse novo estatuto, a Lei 2228 de 2017, que revogou a Lei Municipal 843 de 2005. O Everton, o que essa lei nova trouxe? Bem, de primeira, ela alterou a base de cálculo do adicional de insalubridade. Antes ele era calculado com base no vencimento básico do servidor e ele passou a ser calculado com base no salário mínimo nacional. De imediato nós ingressamos com algumas ações, inclusive essas ações em sua maioria transitaram em julgado e já estão em fase de cumprimento de sentença, reconhecendo essa ilegalidade. Só que foi reconhecida a ilegalidade da vinculação do salário mínimo nacional. A Justiça reconheceu, depois o município aprovou uma nova lei, falando, olha, tudo bem, vincular o adicional de insalubridade ao salário mínimo é errado? É errado, vamos cumprir, é inconstitucional, vamos cumprir então. Eles reduziram a base de cálculo para R$1.000, ao invés de retornar para o que era. Aí nós temos o primeiro impacto, podemos dizer assim, na vida do servidor público. O segundo impacto é que, após a introdução dessa lei, a entrada em vigor desse novo estatuto, foi ampliado o que nós chamamos de rol de responsabilização dos servidores públicos do município de Jaru. Servidor público, Robert, ele tem direitos e deveres. Certo. É correto que ele tenha uma quantidade enorme de direitos para que ele possa garantir a isonomia da sua atividade, não esteja vinculado a decisões políticas, mas ele também é correto que ele tenha que cumprir com seus deveres para atender a finalidade que é o interesse público. Só que, anteriormente, exemplificando, nós tínhamos 10 situações que puniam os servidores. Com o passar do tempo, hoje, esse rol que antes era 10, foi crescendo, estruturando, colocando situações que hoje, qualquer contexto, é possível punir um servidor público. Então, nós temos, isso que nós temos enfrentado com os nossos clientes que buscam o sindicato, inverteu-se o papel.
o servidor público que antes tinha o poder público atrás para defendê-lo, hoje, com essa série de responsabilização, tem, além de quem o denuncia, o poder público contra ele. E por que eu digo isso? Porque nós vimos um acréscimo muito grande na quantidade de sindicâncias e processos administrativos disciplinares instaurados. Então, nós tivemos uma modificação legislativa que traz esse complicador para a vida do servidor e dificulta uma relação que ele tinha que ter, que era saudável. Qual o reflexo disso? Aí nós vamos comendo um pouquinho. Então, lá em 2017 foram dois pontos. Uma outra observação em relação a esse pacote de retirada de direitos, naquele momento, que a discussão foi bem calorosa. Isso. O que acontece? Foram dois momentos. O primeiro momento foi quando o município aprovou um novo estatuto, que refere-se aos servidores ativos. Lá em 2021, nós tivemos uma nova discussão, que o quê? Foi quando o município aprovou a reforma da Previdência, que também complicou uma série de servidores. Então, em 2017 atingiu os ativos. Em 2021... atingiu tanto os ativos que estão na iminência de se aposentar, como aqueles que precisam... O de 2021, qual foi o impacto de 2021, doutor? Robert, em 2021, em 2019, o governo federal alterou, fez uma ampla reforma da Previdência. Certo. Tá? Nesse contexto dessa reforma da Previdência, alegando o endividamento, tudo isso, foi feita uma nova legislação previdenciária. Diante dessa nova legislação previdenciária, foi conferido a cada entidade federativa, estados e municípios, a possibilidade de regulamentar. Certo. O município de Jaru aprovou em 2021, ou seja, posteriormente, uma reforma da Previdência, só que mais rígida do que aquela feita pelo governo federal. Mas isso está dentro da lei? Algumas questões nós apontamos na Câmara, isso é importante deixar registrado na ocasião, nós fomos na Câmara, pedimos voz da tribuna, não nos foi concedido voz por ninguém. Na ocasião, nós avisamos, olha, essa lei está eivada de vícios, tem questões que precisamos corrigir. Isso é importante deixar muito bem registrado. O sindicato, em 2021, através da assessoria jurídica, solicitou o espaço da tribuna, que legalmente é concedido, para que houvesse uma defesa oral em relação ao que estava sendo analisado na época. Isso. Inicialmente, inclusive, nós pedimos a retirada de pauta para que fosse debatido com os servidores. O que não aconteceu. Não, nós queríamos o diálogo. Olha, chegou, soubemos que esse projeto... E foi algo assim, soubemos que esse projeto de lei chegou na quarta e ele está pautado para a segunda. Nós queremos que seja retirada a urgência dele para debater com quem vai ser afetado. Óbvio. Que são os servidores. Explicar, olha, vai subir a idade, vai ter um sistema de pontos. Qual é a regra de transição? Qual é o valor do benefício desse servidor? E a lei nacional permitiria todos esses ajustes tranquilamente. Não, a lei nacional, para ser aprovada, ela foi submetida a várias discussões. Perfeito, entendi. E aí, não sendo feito esse atendimento, foi feita a solicitação da tribuna, do uso da tribuna para a defesa oral. Isso, não foi atendida nenhum desses requerimentos que nós formalizamos. Então, nós fomos à Câmara, na data da sessão, o então presidente era o diretor do hospital e ex-diretor do hospital, e nós fizemos o seguinte questionamento: olha, nós estamos aqui, representamos o sindicato, gostaríamos de conversar com vossas excelências para esclarecer como isso vai afetar o servidor público, porque eu acredito que, e falo com segurança, 99% dos vereadores que aprovaram aquela lei não sabem o que aprovaram. Meu Deus. E os impactos estão aí. Isso, mas e outra, não para querer politizar, para fazer qualquer outra questão, assim como foi aqui em uma série de outros municípios. Exato. Foi aprovado sem ter essa discussão, sem que os vereadores soubessem o que estão aprovando. Pois muito bem. Então, já em 2020, então 2017, 2021, que começa ali todo o impacto na vida do servidor, né? Em forma do seu próprio regime jurídico. Uma questão importante para destacar é que lá em 2017, quando foi aprovado esse projeto de lei alterando a base de cálculo do adicional de insalubridade, foi convocada
o comparecimento, isso é um comparecimento legítimo, uma convocação legítima através de edital pelo sindicato, para que os servidores fossem à Câmara acompanhar. Quando esses servidores que foram acompanhar a votação na Câmara foram surpreendidos com a instauração de um processo administrativo disciplinar contra eles. Foram vários, inclusive. Não tem nem como a gente dizer, não vai lá. Depois nós abrimos editais aqui no sindicato para fazer a defesa desses servidores que tivessem interesse. Entramos com as ações judiciais. Alguns entraram? Anulamos. Todos aqueles que entraram, procuraram o sindicato, foram anulados? Foram anuladas. Mas houve desconto de pagamento? Houve, agora vai ter os reflexos na cobrança, na eventuais representações. Ainda, doutor? Ainda vai acontecer. Então estamos numa situação lá de 2017, ainda? Não transitou em julgado essa questão das ações regulatórias. Meu Deus, tá? Por que demora tanto assim? São pequenas situações que levam ao judiciário ter que resolver tudo isso. E o judiciário, ao invés de o judiciário corretamente tem que se debruçar sobre os temas mais relevantes. Não que esse não seja um tema relevante, mas é aquela escolha de Sofia. Eu tenho que fazer o que decidir entre uma situação de um menor que está aqui em vulnerabilidade ou de um servidor público que está com a gratificação reduzida. Corretamente, eu tenho que atender aquela situação. E a demanda do Poder Judiciário é grande. É grande, nós sabemos isso. Temos que compreender isso. Exato. Bom, então, feita essa explicação, fale um pouco para nós a respeito do PCCS, e especificamente também sobre GAT, GEP e GAVEM. Hoje nós temos o GAT, atualmente é o GAT, que é uma gratificação que ela sobrepõe muito até o próprio salário base do servidor. Mas os impactos disso em relação às questões das percas salariais. Hoje podemos dizer, sem sombra de errar, e atenção servidor, se hoje, por exemplo, meu salário 20 horas, vamos colocar professor 20 horas, R$2.000, vamos imaginar isso, R$2.000. Deveria estar sendo pago hoje, se seguisse o plano de carreira, né, nosso plano, em 50%. Se hoje eu ganho 2.000, era para estar ganhando 4. E isso 20 horas, imagina, 25 até 60, nós temos professores 60 horas, 40 horas. Fale um pouco a respeito desse assunto. Esse já é focado mais para o nosso público do magistério, os nossos servidores do magistério. O que acontece? Inclusive, na semana passada nós tivemos um revés, uma derrota na ação judicial, mas ainda vamos recorrer. Lá em 2022, foi aprovado a portaria época do governo Bolsonaro do maior reajuste do magistério, do piso do magistério, 33%. Certo. O município, ao invés de fazer como sempre fez, que é o que? Pega 33% e aplico na carreira do servidor. Então eu garanto uma atualização linear de todas as referências. Vamos supor, no plano de cargos, carreiras e salários, quem entra é referência 1. A cada 3 anos você muda de referência e ganha 4%. Perfeito. Então, o município aprovava a lei, alterava essa referência inicial e como eu tenho que guardar 4% em cada referência, eu dava essa diferença para as pessoas, ou seja, todo mundo conseguia sentir essa diferença. Tá. Em determinado momento, o município só falou, só atualizei para garantir que ninguém receba abaixo do piso. Tá. E essa é uma discussão nacional, importante deixar claro aqui, para que ninguém receba abaixo do piso. E essa verba que sobra, essa verba do Fundeb, eu aplico criando gratificações temporárias que remuneram ficticiamente esse servidor como um brinde, como um prêmio, só que não dá uma garantia para ele de nada. Então eu tirei a atualização linear da tabela de progressões, instituir vantagens como GEP, GAVEM, GAT, que são vantagens temporárias. De março a outubro, geralmente, pagam esses servidores. Ou seja, aquele que era para ser um ganho consistente, virou um ganho temporário. Eu tirei de uma mão, dou de maneira temporária para esses servidores. E nós trouxemos esses questionamentos ao judiciário, algumas ações tivemos revés, outras ações estão em etapa de recurso, e essa é uma discussão, infelizmente, ainda embrionária.
Porque nós entendemos que a valorização do servidor da educação é um princípio constitucional. E por ser um princípio constitucional, ela tem que ser constante. Tá, 2 observações em relação a este assunto. Até porque o GAT, o atualmente GAT, mas foi já chamado de GEB e GABEM, é uma gratificação até significativa financeiramente. Só que existem algumas condicionantes, como o senhor mesmo colocou, por exemplo, se o servidor ficar doente, se o servidor acompanhar alguém da família, tem a redução, até mesmo a retirada dessa situação, dessas gratificações. Gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito dessa situação do servidor perder o direito até o salário dele. Temos professora com câncer, por exemplo, que está prejudicada financeiramente. E um outro detalhe, o plano de carreira não foi uma exigência nacional, não está estabelecido em lei nacional, não foi discutido e estabelecido no município de Jaru, e o porquê que não se segue este plano de carreira? Perfeito, Robert. A primeira ponderação que você me fez... As condicionantes, é que faz o servidor perder essa adequação. O que acontece? Essa é uma reclamação que nós temos até dos servidores da área da saúde. Que é, eu crio uma gratificação, no caso eu criei a GEP, eu criei a GABEM, eu criei a GAT, ou os servidores da saúde eu crio uma gratificação específica, certo, e pago para você, vamos supor, R$2.000 de gratificação. Só que, se você adoecer e você faltar, você perde ela por 90 dias, você perde ela por 60 dias, você perde ela por 30 dias. Meu Deus. Você perde ela, você não a garante. Aí nós entendemos que é uma falta grave. Por quê? A falta com um atestado, ela é falta justificada. Então, para efeitos legais, ela não deve repercutir em redução econômica. No caso dos servidores do hospital municipal, nós temos clientes que, trabalhando no hospital municipal, pegaram Covid, precisaram se ausentar e perderam a gratificação. Quem estava lá, quem não conseguiu cumprir, nós temos a oportunidade de defender servidores em todo o estado. Eu costumo falar que é a única categoria que não teve opção de escolher pelo home office, enquanto políticos ficaram em home office, enquanto secretários ficaram em home office, enquanto eu fiquei em home office, são os servidores da saúde. Nenhum deles foi possível ficar em home office, exceto aqueles com comorbidade. Exato. Tá? Então, eu não posso, em virtude do adoecimento do servidor, se ele tem um elemento que justifica a falta dele, retirar essa gratificação. Só que, infelizmente, acontece. Mas a própria, me perdoe, eu não sou da área do direito, mas a própria CLT, de forma mais ampla, ela rege em alguma situação. Não. Como que essa relação? Porque muitos dizem assim, mas a CLT diz isso, e aí? Isso, no caso dos servidores públicos, é o que nós chamamos de regime jurídico único. Não é um contrato de trabalho, vocês se sujeitam à Lei 2.228, no caso, que é quem rege. Só que a Lei 2.228, ela fala que o atestado justifica a falta. Então, mas baseado em que lei, então, a administração, ela retira ou prejudica economicamente? É o que nós queremos entender. Essa é a grande realidade. Porque, como você vê, temos que dividir, né? O CLT é uma situação. Isso. Trabalhador, iniciativa privada, ou os seletistas são regidos pela CLT. Perfeito. Já nós, concursados, estatutários, nós temos um regime jurídico único. Então, nesse regime jurídico único, você está dizendo que no próprio regime jurídico não diz que tem que retirar o salário. Não, na lei que regra a relação de vocês, que é o estatuto, fala que o atestado justifica a falta. Mas e o que regulamenta o atestado? Só que aí eu crio uma lei concedendo a gratificação. E nessa lei que eu crio concedendo a gratificação, eu falo que a falta não haverá. Coloca a condicionante. Se houver falta, não haverá. Na lei da gratificação. Sendo que a lei que rege a relação fala que atestado justifica a falta. Então eu tenho um conflito de normas. Na hierarquia das leis, como é que funciona isso? Nós entendemos que o quê? A lei que reconhece a legitimidade do estatuto ou do atestado, ela tem amparo constitucional. Então, por ela ter amparo na Constituição, ela é superior a essa que é incompatível, que nós chamamos de interpretação incompatível com a Constituição. Então, eu posso aprovar a lei de qualquer situação, de qualquer maneira. Só que eu discuto, essa lei é constitucional ou ela é inconstitucional? Então, partindo do aspecto da análise de
constitucionalidade, nós entendemos que é inconstitucional uma lei que retira uma gratificação ainda que o servidor apresente o atestado. Muito bem. Em relação ao PCCS, tabela salarial, defasagem, mais algum apontamento, doutor? Robert, nós, só para trazer uma atualização em relação à ação, né? Nós temos que ser transparentes. Nós ingressamos com a ação judicial em relação à questão do PCS, tivemos um revés na semana passada, o nosso recurso foi julgado improcedente, só que nós já estamos adotando as medidas cabíveis para recorrer dessa decisão. Recorrer é saudável, recorrer aperfeiçoa a prestação jurisdicional. Então, qual foi a tese defendida pela administração que culminou com, digamos, com essa derrota, vamos dizer, parcial do sindicato? O que acontece? A administração defende que não deve ocorrer uma atualização automática do plano de carreiras. Só que nós estamos falando que não é uma atualização automática, porque quando eu atualizo a referência inicial, eu tenho uma outra lei municipal que fala, olha, a carreira do servidor ela é feita com base nessa tabela. Se eu atualizo a referência inicial, consequentemente eu atualizo as demais. A lei está falando que eu tenho que guardar 4% entre cada uma delas. Mas essa lógica é uma discussão judicial, ainda tem muita água para passar embaixo. E é bom lembrar o seguinte, que estas teses jurídicas nacionalmente estão sendo discutidas. Não é isso? Perfeito. Isso não é um privilégio apenas do município de não. Isso é uma discussão que está nacional, embora já foi estabelecida em plano de carreira, que foi uma exigência, inclusive, da lei nacional. Perfeito. Por vezes a gente é importante separar que, por vezes, aqui a gente discute, principalmente nesse informativo, a aplicação da lei. A gente não está aqui para discutir quem é A, quem é B, se está errado, se está correto. Não, o nosso convite aqui, eu agradeço a essa imparcialidade, a essa oportunidade de falar de maneira imparcial, que é o quê? Trazer para o servidor o que está acontecendo. São duas teses, podemos assim dizer. A gente fala muito em tese, que o operador do direito ele trabalha muito com a tese, que está trazendo uma situação, talvez não pode dizer caótica, até para o próprio Tribunal Superior, né? Que é a questão da Previdência, que virou uma coxa de retalhos nacionalmente, e essas questões de piso. Eu acho que o Brasil todo, o senhor acompanha a situação do Brasil todo. Nós temos a oportunidade também de defender os enfermeiros em algumas ações, e agora eles tiveram piso da enfermagem. E aí? Como é que aplica? O que é correto? Eu tenho um enfermeiro de 20 anos de carreira. E aí? Ensine sobre quais questões. Então, meu Deus. Eu vou discutir a aplicação. Só que a questão do piso já vem de 2008 e até hoje. Já tem jurisprudência em relação a isso? Temos. Foi julgado constitucional. Só que o piso foi julgado constitucional. Só que de lá para cá o direito evolui, a discussão evolui, todas essas questões. E as ideias dos gestores, para bem ou para mal, evoluem também. E nós temos que compreender também o seguinte, o gestor, ele não é que muitas vezes ele quer prejudicar, porque também ele não tem só a folha de pagamento para cumprir. Né? Ele também tem um limite, se eu fizer isso daqui, eu também não consigo gerir aquilo ali. Seria uma justificativa para os dos gestores a nível de Brasil? Ou não? O Brasil passa por um momento importante, que é o quê? Muitos gestores, devido à crise econômica que nós viemos passando, eles precisavam de recursos para entregar rápido, porque seu caixa estava comprometido. Qual a maneira de eu... O piso da enfermagem foi um fato, claro, né? Foi assim, toma, e aí? Qual a maneira de eu conseguir recurso para fazer uma obra, fazer uma questão? Eu tiro dinheiro de onde? Eu vou tirar dinheiro da saúde? Exatamente. Eu tiro dinheiro da educação? Essas eu não tenho como tirar porque nós chamamos de despesas vinculadas. Se eu recebo, eu tenho um percentual da minha receita para gastar, obrigatório, com essas questões. Eu retiro do servidor, Robert. Que é uma prática nacional. Isso é uma prática nacional. Não se resume a Jaru, não se resume aos vizinhos, aos municípios vizinhos, se resume a Brasil total. Como é que os tribunais de contas, né, estão lidando com toda essa situação? Robert, esse é um período de formação do direito. Porque como são questões novas, nós estamos levando, os municípios, outros sindicatos estão levando. Então é um período de amadurecimento perante eles. Então eles conhecem da matéria, analisam a matéria e decidem. Ainda nós não temos algumas decisões consolidadas quanto a isso. Daí, de repente, essa dificuldade de se chegar a algum denominador comum diante de tudo isso. Perfeito. Muito bem.
Vamos falar um pouco de atitudes antissindicais, que não foram poucas. Sim. Infelizmente, nós temos recebido muitas queixas de servidores, até mesmo a dos nossos dirigentes sindicais. Aqui é uma questão que nós temos que registrar aqui. Em 2021, nós tivemos, o presidente Wellington foi reconduzido à diretoria do sindicato, nós fizemos a comunicação tempestiva e, coisa de menos de um mês depois de regulamentada essa transição, tudo isso, nós comunicamos ao município, e o município aprovou uma lei às pressas, em regime de urgência, sem ter urgência necessária, retirando desses diretores o direito de estarem afastados, trabalhando em prol da coletividade, recebendo seu vencimento básico, mantendo sua remuneração. O município falou, você quer sair de licença? Você sai de licença. Só que a gente não vai ter compromisso em te pagar nada. Entendi. Então, nisso... À disposição do sindicato, então o sindicato é que paga. Isso. Nisso, o presidente Wellington, que está agora licenciado, ele ficou praticamente 2 anos, 1 ano e meio, sem receber seu salário. Nada. Mas salário não é uma questão de subsistência? É uma questão de subsistência, mas ele ficou sem receber. O município cessou, não quis saber o que ia acontecer. Juridicamente, o senhor não entrou com as urgências necessárias? Com as ações, mandados de segurança, fizemos os instrumentos legais cabíveis e conseguimos restabelecer. Após 2 anos? Foi após 1 ano e meio. 1 ano e meio? Foi. O município levou essa discussão até o STF. Quando o ministro Nunes Marques negou, colocou uma pá de cal sobre todo o contexto, sobre toda aquela situação e retornou. Tá, e 1 ano e meio o dirigente sindical ficou vivendo da energia do universo. Da bondade dos amigos e do que fosse possível. O senhor é operador do direito. Como justifica isso diante de um poder judiciário que é ele que tem que decidir e é uma questão de alimento, uma questão de subsistência? Robert, nós tivemos... Não especificamente esse caso, eu acredito que o senhor acompanha outros. Essas discussões são discussões interessantes, porque, mais uma vez, são questões que acontecem em todo o país. Exato. Então, nós temos estados que tribunais reconhecem que é constitucional essa medida, tem tribunais que reconhecem que é inconstitucional essa medida, que é ilegal. Nesse caso, foi discutido que o direito adquirido dos diretores, já que a alteração legislativa ela foi posterior à eleição. Então, o quê? Em dezembro foram eleitos, em janeiro eu atualizei a legislação. A lei posterior ela não pode revogar situações concretas realizadas, porque elas estão ali, são perfeitas. Perfeito, tá. Direito adquirido. O município aprovou essa lei, mesmo assim, aplicou ela de maneira retroativa. Nós consideramos essa aplicação ilegal, levamos ao judiciário. Perfeito. Em primeira instância, não obtivemos êxito. Em segunda instância, obtivemos a reforma. O município tentou discutir, com recurso excepcional, levar ao STF. Só que o STF falou, olha, nesse caso específico, ou não temos como intervir, porque a decisão do Tribunal de Justiça está correta. E eventual discussão disso seria análise de legislação local que não é permitido. Então, fechou a via em relação a esse contexto. Tá? Mas, além disso, estamos sendo reportados por diversos servidores, olha, estão instaurando sindicâncias e pares de maneira desenfreada. Uma das medidas agora que nós devemos adotar posteriormente é fazer um levantamento em parceria com o Ministério do Trabalho, tá? e com o MPT, fazer um levantamento de quantas sindicâncias, quantos pares foram instaurados e quais as condições, né? Como é que foram essas decisões foram tomadas, né? Porque você tem pessoalidade, você tem, né, toda uma situação que tem que ser observada num processo de sindicato. Sim, Robert, sim. Como eu disse, o servidor ele tem que ter direitos, mas é importante que ele tenha os deveres e apurar aquele servidor que de fato esteja praticando ato ilegal. Isso tem que ser apurado. Só que eu não posso vulgarizar essa figura punitiva e porque fulano chegou atrasado, abrir um PAD de imediato contra ele.
abrir uma sindicância de imediato. Porque foi ao banheiro, por exemplo. Nós temos situações de servidor que foi ao banheiro e recebeu o prazo. Nós recebemos diversas queixas. O que é que nós estamos fazendo? Primeiro, obter números, fazendo um levantamento. Perfeito. Nós pedimos para os servidores que passam por isso que apresentem suas reclamações ao sindicato para que a gente possa apurar. Se não houver essa representação do A gente sindicato, não é consegue difícil. saber quem passa. Tá. Das atitudes antissindicais, podemos dizer assim, foram várias, como é que é? São os números em relação, nós falamos especificamente de uma, mas e lembrando o seguinte, um detalhe. Ao término das eleições, agora 2024, as eleições que escolhemos os candidatos aí, né, as prefeituras e vereadores, nós temos a eleição do sindicato. E é importante dizer o seguinte, o senhor falou dessa questão dessa mudança, aquele que for eleito, esta lei municipal ela permanece, não permanece? Sim, permanece. Então, o próximo que for eleito, a próxima diretoria, quem tem que pagar é o sindicato. O sindicato... A atual diretoria, não. Não, a atual diretoria, o direito dela a receber a remuneração encerra no final do ano. Então, a nova diretoria... nova diretoria não tem direito legalmente. Tem nada, isso não é coisa de prever, é legalmente. Não, legalmente não tem direito a receber remuneração. Da prefeitura. Da prefeitura. Vai ser o sindicato, mas infelizmente nós sabemos a realidade do sindicato. Não, eu, enquanto presidente interino, já afirmo aqui, não há condição financeira para isso. Enfim, vamos falar agora, que é um assunto que muitos querem saber, e o pessoal às vezes liga para a gente e fala assim, ganhamos, outros, perdemos, quinquênio. Vamos lá. A questão do quinquênio, ela de fato parece uma coberta curta. Porque você forra a cabeça, desforra os pés. Você vai forrar os pés, desforra a cabeça. E aquela questão, ganhou ou perdeu? Ganhou ou perdeu? Ganhou ou perdeu? E aí? Parece o Chicó, né? Exato. O Chicó do Alto da Compadecida. Mas né, nessa situação é importante deixar claro que nós, lá em 2021, entramos com ação judicial questionando o quinquênio. Perfeito. Obtivemos em primeiro grau a vitória parcial, reconhecendo como legítimos quinquênios de 89 a 2005. Nós recorremos, pedindo que fosse reconhecido até a data do trânsito em julgado, que é 2021. Sustentamos no tribunal, obtivemos o acolhimento, o provimento do nosso recurso, concedendo os quinquênios de 89 a 2020. Só que decisão ainda sem efeito de exigência. E nós falamos o que primeiro para o servidor? Gente, calma. Vamos comemorar, mas não vamos contar ainda com essa situação. Porque o município tem uma via recursal ampla ainda. Além dele ter uma via recursal ampla, ele tem uma série de ações impugnativas que eles podem entrar para discutir isso. E é direito deles entrarem para discutir. Após essa decisão favorável que nós tivemos, o município entrou com embargo de declaração e com uma ação que nós chamamos de reclamação constitucional. Essa é uma ação nova, buscando novamente cassar a decisão favorável ao restabelecimento do quinquênio dos servidores. Essa ação está para análise do Pleno. Isso nós estamos falando o quê? STF? Não, Pleno do Tribunal de Justiça ainda. STJ, segunda instância. Tribunal de Justiça em Rondônia. Tribunal de Justiça, Tá? Ela ainda está lá para análise do Pleno. Ou seja, existia uma ação que em segundo grau foi reconhecido o direito dos servidores. Certo. Ganhamos. Isso. O município recorreu dessa ação aqui. Ao mesmo tempo que ele recorreu dessa ação, ele entrou com uma nova ação. Questionando o quê? Direto no tribunal, falando que os desembargadores que deram aquela decisão deram uma decisão que viola a decisão que declarou a inconstitucionalidade do quinquênio. Então tem que ser cassada essa decisão aqui. Tá? Então hoje tem um recurso e uma ação buscando caçar. Perfeito. Everton, previsão, gente, mais uma vez o que eu digo para todos. Nós buscamos trabalhar com transparência, com lealdade, com sinceridade.
Não tenho como trazer qualquer previsão para os servidores públicos, porque nós estamos ainda numa via aberta para discussão processual. Pode-se lograr êxito, como também pode haver um entendimento que, de fato, constitucionalmente, legalmente, está tudo errado. E vai caçar a decisão favorável que nós obtivemos. Mas e aqueles que entraram de forma até particular e ganharam a ação? Robert, os que ganharam, quando foram fazer o cumprimento de sentença, todos tiveram negados seus direitos. Tá? Não tem, foi um caso, inclusive, que conseguiu ganhar, mas foi para discussão antes da declaração de inconstitucionalidade. Tá? Que eu não me recordo o nome do servidor. Mas após essa, a única ação que ganhou os 50 até 2020 foi a nossa ação coletiva. Tá, e esse servidor que ganhou especificamente, que foi de forma particular, não foi pelo sindicato? Não, foi de forma particular, ingressou com a ação. Por que ele ganhou por que ele ganhou e nós não? A ideia é mais ou menos essa. Robert, nós ganhamos, só que está pendente de decisão. Na dele, aquele ganhou não se refere à discussão do quinquênio. Ele discutiu ali reflexos que são próximos à questão do quinquênio, mas antes da declaração de inconstitucionalidade. Bom deixar isso muito claro. E quando ele foi entrar com o cumprimento de sentença, foi negado, porque, olha, o juiz falou, à época não tinha essa questão da inconstitucionalidade. Foi reconhecida a inconstitucionalidade, aplica aqui, você ganhou corretamente. Ou seja, é uma tese, digamos, até interessante a ser discutida pelo tribunal. Até porque se soluciona. Pacifica a questão. É uma tese interessante, é necessária a discussão. E aqui nós temos o pedido que eu faço aos dois vamos continuar torcendo de maneira positiva, confiando primeiro em Deus, confiando no Poder Judiciário e na Justiça e na competência que os magistrados, os desembargadores possuem na retidão. Tá? Esse eu acho que nós temos que sempre nos mantermos confiantes nisso. Eu como advogado, sou o primeiro defensor do judiciário. Claro. Muita gente critica, mas eu como advogado, eu sou o primeiro defensor do sistema de justiça. Porque é através dele que se aperfeiçoam as discussões. Eu tive a oportunidade era a UBRA ainda, eu fui até o terceiro período da UBRA, e o que me encantou no direito foi exatamente essa defesa de tese. Nós a gente entra assim, vai ser advogado para defender bandido, né? E a gente entrava com aquela cabeça, não, você é advogado para defender bandido, então o cara lá estuprou, lá eu vou defender aquele dito cujo, né? Tem que ir pro paredão, né? Mas aí quando você entra no curso de direito, que é interessante, você não está lá defendendo o bandido, você está defendendo o direito, é a tese, é a lei. Perfeito. Né? E nisso, aos colegas que atuam nessa seara, é importantíssimo reconhecer que o advogado ele não defende o bandido, o advogado ele não defende ciclano. Exatamente. O advogado está ali para defender o direito, a tese posta. Exatamente. Então, hoje é o direito do ciclano que está sendo reconhecido, pode estar sendo violado. Mas amanhã, fulano pode pegar o carro sem querer atropelar alguém e vai ser o direito dele que vai precisar. Não é o fulano, ciclano ou beltrano, é o direito. Não é perfeito. Eu não vejo. Você não vê a pessoa. Isso, é o direito. É o direito que está posto na minha frente. Qualquer cidadão. Inclusive até o juiz também está. Não, todos. Tendo que cumprir essa mesma lei. Sim, não tem ninguém abaixo da lei. Não, nós temos uma Constituição em todos. Ou acima, né? Acima da lei. A Constituição está no topo da pirâmide e abaixo dela nós aplicamos, decidimos e confiamos. Da importância do advogado, né, para a sociedade, porque a teoria ela é muito bonita, né? Logo no direito, quando a gente entra, a gente já percebe logo, existe o ser e o dever ser. É assim, mas deveria ser assim. Aí entra o advogado. Como vocês sofrem? Um pouco. Eu costumo dizer que a vida do advogado atuante, ela todo dia, nisso estava comentando, inclusive hoje comentei com a Karen, nossa estagiária, que a vida do advogado, ela é dinâmica. Hoje você está aqui, daqui a pouco eu ligo o cliente de Cacoal, ligo o cliente de Vilhena, ligo o cliente em Brasília precisando de algum suporte, e você está ali resolvendo. Acho que são duas profissões, a minha como jornalista, nos coloca em situações em que você acaba tendo que, não é saber um pouco, mas conviver com uma realidade eclética de todos.
É o direito da família, é o penal, é o civil, é o previdenciário. E você não tem como não entender a sociedade como um todo. Sim, sim. Né? O ministro Roberto Barroso ele disse que nós estamos passando por uma etapa de complexidade da sociedade, que é o quê? Vários núcleos, e dentro desses núcleos surgem direitos, contextos familiares, contextos pessoais, e o direito ele tem que se moldar para ter uma solução para cada situação dessa. E isso deixa dinâmico, isso deixa complexo. Mas vamos testando, aprendendo. Para quem começou com olho por olho, dente por dente, evoluindo, código de Hammurabi, Código de Hammurabi, exatamente. Na Constituição Cidadã. De Código de Hammurabi para a Constituição Cidadã, realmente, né? Muita gente passou, muita gente defendeu, muita gente morreu para defender o que nós temos hoje. Muito tá. De forma bem resumida agora, doutor, de 2017 a 2024, números de... O senhor falou que vai fazer através do Ministério Público do Trabalho, mas temos padres abusivos, o número é crescente. Robert, temos padres abusivos, números nós consideramos crescentes, e a abusividade do padre, que a nossa discussão é que nós consideramos abusivo a elevada quantidade de padres que são instaurados. O que está levando a demissão voluntária, adoecimento e outras questões. Recebemos queixas de servidores que, olha, eu já tenho servidor que chega aqui, doutor, não importa quanto eu vou receber, eu quero sair do carro. Difícil, né? E eu não tenho condições, eu tenho um atestado, preciso estar afastado dessas questões. Então são queixas que nós recebemos, e que eu digo novamente, é uma realidade daqui? Não é só uma realidade. Não é só Jaru, exatamente. Tá. O índice de adoecimento, o senhor que acompanha, é crescente no município de Jaru? Robert, nesse contexto eu gostaria de convidar aqui para a gente fazer uma roda que poderia trazer mais dados sobre isso, nesse levantamento. A gerência de recursos humanos do município de Jaru seria muito bom, hein? Convidaria. Porque tem, a gerência com certeza deve ter, né? Dados consolidados através da própria administração, e o superintendente do IPJ. Uma pessoa que todas as vezes que eu conversei é um homem íntegro, um homem correto, e ele deve ter essas informações, ele pode apresentar. Podemos fazer essa solicitação. Não, até porque vai ser feito um levantamento, né? No momento oportuno, esses números, que é importante. Mas nós sabemos que não há comparação em período anterior a 2017 com o que está nesse tempo todo, né? Passivo trabalhista. O pessoal muito fala assim, mas o sindicato acabou, né? Até porque é importante, eu, enquanto presidente interino do sindicato, como o próprio Dr. Everton colocou, nós não estamos à disposição do sindicato. No período da manhã, como todos sabem, até o período que eu tenho para minhas atividades jornalísticas da vida pessoal. Período da tarde, sou servidor público municipal 20 horas, estou atualmente lotado na escola Beatriz Mireia, e no período noturno, como servidor público estadual, estou lotado na escola Olga Adelaide. Então, muitos pensam assim, está à disposição. Não, exatamente devido a questões legais. O passivo trabalhista, só do quinquênio, aí beira 16 milhões de reais, estamos aproximadamente, claro, se eu tiver êxito, tem com toda uma situação. Com a questão do não cumprimento do plano de carreira, principalmente na questão dessa valorização salarial linear na carreira, hoje, por exemplo, o meu salário de 20 anos de prefeitura, eu entrei em 2002, ganho piso, né? Não seguiu-se o plano de carreira corretamente. Quem entra agora, literalmente não está muito mais valorizado do que está há 20 anos, certo? Que é essa grande discussão que foi colocada aqui. O passivo trabalhista hoje, aproximadamente, como é que está? O senhor que está não só quinquênio, né? Tem outras ações. Tudo que a gente leva a essa questão de dados, ela é muito sensível de apurar, principalmente nós temos ações, algumas procedentes, algumas improcedentes, não há um trânsito em julgado para estipular esse valor. Então eu vou acompanhar o que você disse em relação a esses valores retroativos, porque eu não tenho os dados consolidados ainda. Certo. Ok, servidores aposentam, servidores se exoneram, são N questões que nós temos que apurar. Mas, reconhecendo a violação desses direitos, haverá sim um passivo trabalhista considerável contra o município. Bem considerável, bem considerável.
Hoje, sem sombra de errar, aproximadamente 54 milhões de reais, se você considerar aí o lapso do quinquênio, o não cumprimento linear do plano de carreira, ações de indenização trabalhista, ou seja, o servidor foi prejudicado, tem que entrar com ação, vai ter que ser indenizado. Então, é uma situação complicada hoje para a gestão municipal e para as futuras gestões aí pela frente. Bom, uma pergunta, quais são as ações que os servidores podem ingressar ainda? Robert, nós convidamos os servidores a estarem presentes no sindicato. Tá. Primeiro de tudo, vindo quem é da educação, quem é da saúde, quem é da cozinha, quem é da limpeza, O pessoal da obra, da oficina, venham ao sindicato, porque para cada público desse nós temos ações específicas. Ainda há tempo? Que ainda dá tempo. Uhum. De repente, temos muitos servidores, inclusive da primeira ação de insalubridade lá em 2017, 2018, que não entraram com essa ação, que ainda tem direito, é importante reforçar, por isso busquem no sindicato. Tem direito. 2019 ali, nós temos ali, conseguimos até 2021. Está no finalzinho dessa janela. Esses servidores então podem buscar o sindicato para a gente às pressas da insalubridade, da insalubridade, fazer a adesão dessas ações. Em relação às outras, são ações bem específicas, ações do quinquênio, ações do quinquênio também pode, né? Também, tá? Ações do magistério. Então, nós convocamos o servidor para estar aqui dentro. A assessoria jurídica, ela atende aqui de todos os dias, de segunda a sexta, das 8 às 13 horas, tá? Nós colocamos às 13 justamente para que nesse intervalo do almoço nós tenhamos condições de atender os servidores. Muito bem, só subir a escadinha no prédio do sindicato, pode vir direto, né? Muitas vezes o sindicato ele vai estar fechado, mas é só mandar mensagem de texto para o meu celular pessoal, inclusive 992349059, e após o período eleitoral nós teremos uma outra situação aqui, com certeza o sindicato com mais disponibilidade para o atendimento. Nós temos da diretoria uma ação, parece-me, de uma diretora sindical que retorna. Isso. Da dona Francisca, inclusive. Isso, perfeito, muito bem lembrado. Como nós entramos com ações individuais, a primeira ação a transitar em julgado foi a do nosso presidente licenciado, o Hélio. Tá. A segunda é a da Francisca, que nós obtivemos isso, dessa vez agora com o ministro Dias Toffoli, negando de vez o recurso do município, e esse processo está retornando para a cumprimento. Ou seja, que é o retorno dos diretores sindicais ao sindicato. Isso. Com isso, com certeza, teremos mais condição de atender. Teremos condições de manter o sindicato. Não foi o quê? Foi o Wellington, a dona Francisca e a Reginalda. Só que a Reginalda, no caso, ela pediu demissão. Isso, ela no caso dela, mesmo que ela ficou inócua. Inócua, perfeito. Mas a dona Francisca, êxito do assessoria jurídica. Mais um adeus. Só aguardando o quê? Agora o trâmite legal. O cumprimento de sentença. É a etapa de comunicar, pedir ao judiciário, e o judiciário volta normalmente, tranquilo, e cumpre-se a lei. É isso. Deus quiser. Doutor, o escritório Brandalizense, como o senhor mesmo colocou, está aqui no prédio do sindicato, o servidor pode vir. Importante, servidores públicos municipais, a nossa força é muito grande. A filiação ela é muito importante. Nós temos o caso, por exemplo, dos recém-impulsados, principalmente da área do magistério, uma discussão que com certeza a assessoria jurídica vai se debruçar sobre ela, que é aquela da pós-graduação. Fizeram um concurso público, no edital foi colocado que não teria direito lá àquela adicional da pós, né, da gratificação da pós, só depois do estágio probatório, e muitos que passaram do estágio probatório continuam não recebendo. Filia ao sindicato. Esses servidores, o que acontece? Venham para cá, já é uma queixa recorrente. O senhor já tem, inclusive, né? Sim, é uma discussão em relação a essa questão da gratificação específica, em relação à gratificação de titularidade, que essa questão. Nós temos também matérias envolvendo licença-prêmio dos servidores, então são, como eu disse, gente, são uma série de situações. Se você quer ter conhecimento, quer ver se você tem direito a alguma demanda específica, venha ao sindicato. Aproveita enquanto ainda dá tempo, hein? A maioria já aderiu, a maioria já fez adesão, mas ainda nós podemos ver o seu caso específico, ver o que o telefone para contato aqui no escritório tem, ou? É o 92 50 60 88.
Deixa eu ver, deixa eu tomar nota aqui, como é que é? 99250 6088. 6088, é aqui no escritório, né? Isso, e aqui é importante aproveitar o espaço para falar o quê? Infelizmente a advocacia ela tem sido vítima de golpistas, Robert. Vira e mexe. Vários colegas. Até para mim chegou, né? Chegou para mim. Vários colegas estão sendo vítimas de golpistas que eles pegam, que às vezes pegam a foto, pegam um outro número e entram em contato com esses clientes, porque pegam os dados deles no processo judicial eletrônico e falam: Dona Maria, a senhora recebeu uma ação, mas ela está pausada aqui. Para a senhora receber, a senhora tem que fazer uma transferência. Gente, isso é golpe. Tá? Nós temos o nosso número oficial, nós não entramos em contato com os clientes em um número que não seja oficial, nós não pedimos pagamento de valores para liberar valores. Tudo bem. Não há isso. Ligou no escritório Brandalize Reis, eu tenho que pagar aqui, esquece. Esquece, bloqueia a pessoa, ou se quiser fala: não, eu quero uma ligação de vídeo com um dos advogados. Pronto. Com o Everton ou com o Lucas. Perfeito. Nós nunca nos negamos. Se for do escritório mesmo, a gente vai ligar. Agora com o WhatsApp tá rapidinho, né? Faz o vídeo ali, pronto. Só na hora. Na hora, né? Então esse é o cuidado que eu faço aos colegas, porque infelizmente essa é uma realidade não nossa, mas toda a advocacia tem passado, e até a gente conseguir identificar uma maneira de punir esses bandidos, infelizmente ainda vai continuar acontecendo. Eu li um livro recentemente que é o Direito, segundo William Shakespeare, inclusive até passei para o senhor a biografia, dizendo que esse amor que o advogado tem que ter pela causa do seu cliente, pela causa. Falando um pouco nesse aspecto, né, dizendo, muitos advogados eles não têm esse amor, até pelo dia a dia, aquela coisa toda. Mas o senhor, por exemplo, o senhor é assessor jurídico aqui do sindicato. O sindicato tem uma série de ações. Há amor que resiste. Eu acho que, como todo relacionamento, a gente tem que entender que tem etapas em que você vai enfrentar dificuldades, mas você tem que estar ali ao lado da tua parceira, no caso, ao lado do teu parceiro, compreender e empregar as melhores técnicas para conseguir vencer aquela situação. Né? Vai para terapia de casal, e no direito vai para qualquer área. No direito vai para o judiciário, resolve, ali se acerta, né? Mas eu costumo dizer que a minha vocação é defender. Então, quando você tem essa vocação para defender, pode levar porrada, as coisas podem acontecer, mas você se coloca ali à frente para defender o direito do seu cliente, e isso é algo que para mim não tem preço. Essa prerrogativa, essa liberdade que a minha profissão me confere, ela não é algo para o Everton, quando me dá a prerrogativa de eu fazer de eu protestar por algo, de eu ir contra uma autoridade, de eu ir contra... Não é para o Everton, é para a própria pessoa. Para quem me constituiu para defender. Eu estou ali na frente, olha, para defender. Então, defender servidores públicos e agentes políticos é onde eu me identifiquei. Por quê? A administração ela tem uma estrutura grande, tem bons profissionais, tem uma procuradoria técnica, mas do outro lado nem sempre a administração tem prazo diferenciado. Do outro lado, a Dona Maria da limpeza, nem sempre ela vai ter essas condições. E nós estarmos ali como um escudo, nem sempre, às vezes, não garantindo, lógico, o êxito, mas garantindo a melhor defesa possível, a gente tem condições. Eu costumo dizer que o direito de defesa é para todos. Então hoje nós defendemos fulano, ciclano, beltrano. Teve questões de pessoas que contra nós, quando precisaram, buscaram no escritório e falaram: porque você fez essa atuação diligente, você foi cuidadoso, a gente quer contar com você. Então são medidas que nós fazemos, nós defendemos, e o nosso DNA é defender. A gente tem essa admiração para os servidores do município de Jaru, essa gratidão, porque nós fomos acolhidos aqui.
Nós conhecemos essa dor. Às vezes a gente divide essa dor que o servidor passa. É isso que eu falo, nem sempre é aquela coisa fria Não, da letra da não lei, tem né? como ser. Muitas vezes você está ali digitando, mas a lágrima está correndo. Você está digitando, o coração está apertado, você precisa reintegrar a servidora que foi exonerada num PAC que tem N vícios, não foram vistas situações. Aquele sentimento também de revolta, não é possível. Você é tomado, lógico, a técnica ela tem que estar sempre assim. Exatamente. Mas você trabalha com a técnica com o coração aquecido para tentar mostrar e voltar a servidora. Um dos casos é uma servidora doente. Já tinham passado 2 colegas lá, não tinham atentado para uma questão técnica. No final do processo, aos 48 do segundo tempo, nós fizemos algumas admissões, elas foram acolhidas e essa servidora retornou para a atividade. Há uma esperança no direito? Robert, eu acredito que há esperança. Eu confio principalmente no direito, confio nas instituições postas no Ministério Público, no Poder Judiciário. Eu confio, sim. Só aquela pessoa que eu posso pecar por confiar, mas desistir, aí não tem essa possibilidade. Muito bem. Conversamos desta forma com o Dr. Eberton Reis, assessor jurídico do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Jaru. Obrigado. Está na nossa mão.